Vamos agora analisar um segundo exemplo envolvendo força de atrito, um pouco mais elaborado, em que eu vou supor duas massas, eu representarei aqui graficamente. Temos uma superfície horizontal, o solo. Vou supor uma massa, que eu chamarei de M, que está em contato com o solo. Porém, nesta superfície de contato nós não temos atrito. E eu vou supor que nós temos uma outra massa em contato com esta primeira. Vou supor que ela tem M minúsculo de massa. E existe um atrito entre essas duas massas, entre essas duas superfícies, que será dado por um coeficiente de atrito estático, μe. E eu vou supor que eu estou empurrando esta massa M minúsculo com uma força horizontal que eu chamarei de F. Este é o problema que nós iremos tratar agora. Ou seja, entre M e o solo não há atrito. Entre M e M nós temos um coeficiente de atrito estático que eu chamarei de μe. Pergunta: qual o menor valor de F para o qual a massa M minúscula permanece nesta posição, ou seja, não escorrega para baixo ao longo da massa de dimensões maiores? Nós vamos trabalhar aqui com as leis de Newton e estabelecer o equilíbrio de forças. Talvez a maior dificuldade do exercício consista em representar as forças e entender o papel de cada uma. Para obtermos a força de atrito, nós precisamos da reação normal de M maiúsculo sobre M minúsculo. Vamos representar as forças sobre M minúsculo. Nós temos força-peso, teremos a força de atrito, que se opõe à força-peso, porque é ela que vai causar o movimento na vertical. Nós temos a força F, com a qual estou empurrando esta massa M minúsculo sobre a massa M maiúsculo. E este contato entre as duas massas provocará a reação normal. Com isso, nós temos tudo para montar as nossas equações de movimento. Na horizontal, temos que a resultante das forças, ou seja, F menos N, eu estou supondo que eu tenho um movimento no sentido de F, então esta resultante será igual a massa de M vezes a sua aceleração. Assim, a normal será igual a F menos a massa do corpo, que multiplica a aceleração. Na vertical, queremos que o corpo fique parado, ou seja, ele não escorregue. Então, a resultante das forças deve ser nula. Teremos sempre que a força de atrito é igual a coeficiente de atrito estático que multiplica a normal. E a resultante será nula. Então eu tenho aqui o peso, deve ser igual à força de atrito, ou seja, a massa desse corpo vezes a gravidade deve ser igual a μe
vezes N, mas nós já determinamos quanto que vale N, que é μe, que multiplica F menos MA. Simplesmente substituir esta expressão para a normal. Vou reorganizar os termos. Dividindo por μe ambos os lados, teremos que força menos massa vezes aceleração será igual a mg sobre μe. Considerei este lado e este aqui. Precisamos determinar a aceleração A. Só que esta aceleração é a aceleração do sistema, composto pelas duas massas. Como nós não temos atrito entre a superfície da massa M maiúsculo e o solo, a resultante das forças será simplesmente a força F que está empurrando a massa M minúsculo na direção da massa M maiúsculo. Então, pela segunda lei de Newton, resultante das forças sobre o sistema, que é F, será igual à massa do sistema vezes a aceleração. Com isso, nós temos que a aceleração será igual a F sobre a massa total. Assim, substituindo a aceleração que nós encontramos aqui na expressão anterior, nós temos que F menos a massa vezes a aceleração F sobre soma das massas será igual a mg sobre μe. Fazendo as contas, é uma álgebra simples, nós teremos que F será igual a mg, ou seja, o peso desta massa M minúsculo, sobre μe, que multiplica a soma das massas sobre a massa M maiúsculo. Ou seja, este é o valor mínimo de F que eu tenho de aplicar sobre a massa M minúsculo para que ela não deslize ao longo da massa M maiúsculo. Se eu aplicar um valor de F que seja menor do que este, então a massa M minúsculo deslizará.